Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Vamos continuar sobre a explicação do livro Hisn Muslim, que significa a fortaleza do muçulmano. O que significa esse dito? Aqui fala uma súplica que é assim: Dua hinama yaqa ma la yardahu ou ghalaba ala amrihi. A súplica que se faz quando você cair em algo que você não queria, ou que Deus não está satisfeito. Ele colocou aqui aquele dito conhecido que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr. احرص على من ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث رواه البخاري أو كما قال رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Aconteceu algo que você não queria. Você planejou algo, uma meta, só que você não atingiu a meta. Não conseguiu cair naquilo que você queria. Eu queria comprar um carro, eu queria comprar um videogame, mas não consegui. Porque Deus sabe melhor. Eu tentei. Alhamdulillah, você tentou. Mas o profeta falou assim, ó, dê atenção. Um crente, um muçulmano, uma pessoa de fé, com fé forte, com o coração ligado com Deus, é mais amado, é mais querido, é mais preferível do que aquele muçulmano que é fraco na fé. Aquele muçulmano que não é muito ligado, não é conectado com Deus. Entendeu? Ele lembra de Deus muito pouco. Então aquele que lembra mais é mais querido e mais amado por Deus. Aquele que faz mais sunna, que lê mais o Alcorão, que faz mais as obrigações. Essa pessoa, sem dúvida nenhuma, ela é mais querida por Deus, porque ela vai estar preparada para os acontecimentos do dia e da noite. Aí ele continuou e falou assim: sobre todas as coisas boas, tudo é bom, não há nada ruim para Deus. Então fica tranquilo, independente do que acontecer na tua vida, é bom, é bom. Não lamente, não fica frustrado, dá atenção, não fica frustrado, não fica triste, não fica desesperado, tudo é bom. Depois ele falou: fique atento, preserve sempre aquilo que vai beneficiar você ou beneficiar você dentro da religião. Fique sempre atento, vai em busca daquilo que vai trazer benefício para você nessa e na outra vida. O que não for te trazer benefício, não precisa ir atrás. Depois ele falou assim: wasta'in billah, isti'ana, pegue ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Então pega ajuda em Deus. Tá. Pegue ajuda em Allah. Pega ajuda onde? Em Allah. Só. Ele é o único que vai te ajudar. Seja verdadeiro com Ele, que Ele vai ajudar você. Depois ele falou assim: Olá, ta'jas, não fica com preguiça. Não se torne um inútil, um incapaz. O muçulmano, ele é sempre ativo. Ele sempre trabalha em prol do bem. Então você tem que ficar ativo e trabalhar em prol do bem. E depois ele falou assim: se acontecer alguma coisa na tua vida, uma dificuldade, um afligimento, ou aquilo que você queria tanto não aconteceu, você queria tanto a tua meta, você não atingiu, não se desespere. Não se desespere.
E não diga jamais, não diga jamais, ah, se eu não fizesse isso, ah, se eu tivesse feito isso. Não fale se, porque se você falar se, você vai estar abrindo a porta para o demônio chegar perto de você e bagunçar o teu coração, a tua mente, a tua vida. Esquece esse se, diga apenas assim, diga apenas qaddar Allah wa ma sha fa'ala. O que aconteceu, o que não aconteceu, é porque Deus quis assim. Deus decretou assim. E Deus faz o que Ele quiser. O que prevalece é o desejo de Allah. Entendeu? Fala apenas isso. Fala apenas qaddar Allah wa ma sha fa'ala. Essa palavra é mágica. Você fala isso para tranquilizar o seu coração e não se frustrar. Porque muitas das coisas a gente vai se frustrar então. Não é tudo que eu quero vai ocorrer. Tudo ocorre com a vontade de Deus. E Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Então, esse é o ensinamento. Se aconteceu, se não aconteceu algo que você queria, se você não atingiu sua meta, está difícil, paciência. Qaddar Allah wa ma sha fa'ala. Qaddar Allah wa ma sha fa'ala. Devemos saber que o profeta falou assim, sallallahu inna Allah ta'ala yalum ala al-ajaz walakin alayka bil-kays fa idha ghalabaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Saiba que Allah Todo-Poderoso, Ele não fica satisfeito com aquele que desanima da vida, com aquele que não está de prontidão, não é ativo, entendeu? Então você deve ficar atento e sempre na disposição para praticar os bons atos, sempre disposto para praticar o Islã. E se acontecer alguma coisa na sua vida, uma dificuldade, algo ruim, ou alguém querendo te pegar, e você acha que não tem escapatória aquilo que está acontecendo na tua vida, fala. Já falamos por várias vezes aqui. Mesma coisa que Ibrahim falou quando foi jogado ao fogo. O que ele falou? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Basta para mim Deus. Basta para mim Allah. Ele é o meu protetor, o meu guardião. E nele eu largo todas as minhas dificuldades. Eu confio totalmente nele. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Dá atenção, pai. As palavras mágicas, verdadeiras. Fala isso com convicção, Deus vai fortalecer o teu coração. Deus vai fortalecer a tua mente, vai fortalecer o teu corpo. Que nem agora, não está sendo do jeito que eu queria. Porque o meu filho, Abdullah, e o Hashim e o Abdul Hakim, eles estão viajando aqui na aula. Eles estão pensando, indo para lá e para cá, não estão. Mas eu falo, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, e peço para vocês ficarem atentos. Entendeu? Fiquem atentos, por favor. Por favor. Então, quando acontecer qualquer coisa de ruim, principalmente, você está numa noite, numa escuridão, num tormento, os filhos estão perturbados, estão com medo. O profeta Muhammad ibn Abbas falou assim: o profeta Muhammad tinha o costume de fazer assim. Ele pegava os seus netos, que era filho de Ali e Fátima. Quem que era? Al-Hassan e Al-Hussein. Quem que é Al-Hassan e Al-Hussein? Eram dois garotos. Esses garotos, o profeta falou que eles são os senhores, os nobres, as melhores pessoas do paraíso. Quem que é? Al-Hassan e Al-Hussein. E o pai deles era na porta do paraíso. Al-Hassan e Al-Hussein eram os garotos, os melhores garotos da vida mundana, e serão os melhores garotos do paraíso. Al-Hassan e Al-Hussein eram crianças, ficavam com medo, tinham perturbações, tinham pesadelos, não conseguiam dormir. O profeta pegava eles
colocava a mão em cima deles e falava assim: A'udhu, ou A'udhukuma bikalimatillahi at-tama min sharri kulli shaytan wa hamma wa min kulli ayn allama. O profeta falava: eu peço proteção, eu peço refúgio em Allah para preservar esses dois, Al-Hassan e Al-Hussein. Preserve e livre eles de todos os males. Eu peço proteção nas palavras de Allah, que são as palavras mais completas que existe, contra o mal do maldito demônio, contra as manobras do demônio e contra todo o mal olhado. Não deixe atingir essas duas crianças. Simples. Então a gente tem que fazer o quê? A mesma coisa. Sentiu isso? Faz isso. Fala e passa a mão na criança, em você, em todo mundo. Essas são súplicas milagrosas que o profeta nos ensinou, que o profeta nos aconselhou. É muito recomendado fazer du'a lil marid fi iyadatihi. É muito recomendado você visitar os seus irmãos muçulmanos. Sim. Visitar um outro, para um conhecer o outro, para um ter aproximação com o outro, para um ser generoso com o outro, e principalmente se você conhece uma pessoa que ficou doente, a tua obrigação é visitar a pessoa que ficou doente, levar palavras agradáveis e suplicar a Deus por essa pessoa, até mesmo ali quando você visitar essa pessoa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando visitava um doente, um enfermo, ele sentava próximo ao enfermo, próximo ao doente, e falava para ele assim: La ba's. O que ele falava? La ba's tahur insha'Allah. La ba's tahur insha'Allah. Não há problemas. Não há nenhum problema, insha'Allah. Tudo isso que está acontecendo com você é uma purificação na tua alma. E o profeta falava também aquela súplica que devemos falar 7 vezes na frente de uma pessoa que está doente, levantando as mãos e depois passar a mão sobre ela, assoprando sobre ela. Fala assim: As'alullaha al-azim Rabbil arshi al-azim an yashfika. Fala o quê? As'alullaha al-azim Rabbil arshi al-azim an yashfika. Eu peço a Deus, Allah, o grandiosíssimo, o Senhor do trono grandiosíssimo. Não há um trono maior que o trono de Allah. Só ele é maior que o trono dele. Isso, eu peço a Ele que te cure. Fala 7 vezes. Illa rufia. Saiba que será, inshallah, essa pessoa vai ficar bem, vai se curar. no bem-estar, vai se curar. E Deus sabe melhor. Entendeu? Então, quantas súplicas eu fiz por um enfermo? Quantos enfermos eu visitei? Quantas palavras boas eu levei? Quantas vezes que eu não estava perturbado, tive um pesadelo, eu me apeguei em Deus? A solução e a chave do sucesso nessa vida e na outra está em nossas mãos, que somos muçulmanos, que é o Alcorão e a Sunna. Basta a gente pegar. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Continuando falamos sobre o que falar quando visitar um doente e a súplica pelo doente. E as virtudes, yani fadlu al-yadatul marid. Existem virtudes elevadas para aquela pessoa que se dedica dedica um tempo para visitar uma pessoa doente, enferma. Por exemplo, tem aquele dito, Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, ele disse assim: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, eu escutei o mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele, falar: إذا عاد رجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته
الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا حديث رواه ابن ماجه وحديث صحيح أو كما قال الشيخ الألباني ورحمة الله عليه ورواه الترمذي. O profeta disse assim, capaz de ter sobre ele: quando uma pessoa sai para visitar o seu irmão doente, o seu irmão muçulmano, ele vai e sai andando, é preparado para essa pessoa um lugar especial no paraíso, até ele chegar ao enfermo, sentar na casa dele, no hospital, ver o enfermo, conversar com ele. Se ele senta ali e suplica e fala com o doente, desce a misericórdia para aquela pessoa que visitou e para aquele enfermo. Significa isso. E assim, sai junto com ele 70,000 anjos. 70,000 anjos, 70,000 malak. Fica pedindo perdão para aquela pessoa que saiu para visitar o doente. Você vai lá visitar o doente, 70,000 anjos ficam pedindo perdão por você, abençoando a tua vida. De manhã, se a visita for de manhã, até o entardecer. E se a visita for entardecer, isso acontece ao entardecer até amanhecer. Os anjos ficam suplicando e rogando por ti, perante Deus. Então existe o quê? Virtudes elevadas e incentivo para você visitar o enfermo. Porque a pessoa que está doente, ela precisa de visita, de atenção, de palavras, e você se dedicar para isso, você vai ser recompensado por Allah. E Deus coloca 70,000 anjos no seu caminho. E tem aquele dito colocado também: Du'a al-marid alladhi ya'is min hayatihi. Você pode suplicar por aquela pessoa que está enferma, doente, e aquele doente ele já cansou dessa vida, cansou da sua doença, está desanimado, ou está sem esperança. Então Deus falou assim: você pode suplicar, ou o próprio doente suplicar, e não desistir de falar: Allahumma ighfir li warhamni walhiqni birrafiq al-a'la. E o profeta falou isso na sua doença que levou à morte. Você falou o quê? Ó Senhor, ó Allah, perdoa-me, tenha misericórdia de mim e faça-me encontrar o lugar mais alto prometido, o paraíso, os companheiros virtuosos, os profetas. Uma vez a Aisha radiyallahu anha disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illa Allah inna lil maut la sakarat. O profeta, quando ficou na sua doença profunda que levou à morte, por 5 dias que ele ficou sofrendo, ela diz, ele pegava a sua mão, as suas mãos, e enfiava na vasilha com água, pegava a água e jogava e passava no seu rosto, ele mesmo, e falava: La ilaha illallah, não há divindade, somente Deus único, Allah. Inna lil maut la sakarat, certamente que a morte há sinais profundos, evidências fortes. Era isso que ocorreu com ele, sinais tão fortes que ele estava sofrendo aquela doença que levou à morte. Tanto que aquela doença foi, na verdade, eles falam que os profetas, hadith do profeta, a doença que o profeta teve e aquela dor que sofri, que fez ele sofrer, é o equivalente a 2 ou a 3, 4 homens sofrendo. Sofrimento, porque é algo nobre e automaticamente ele está sendo purificado, porque ele é profeta, ele vai estar no lugar mais alto do paraíso. Depois ele falou assim, ele falava
E é recomendado falar La ilaha illallah Wallahu akbar Wa la ilaha illallah Wahdahu La ilaha illallah Wahdahu La sharika lahu Lahul mulk La ilaha illallah Lahul mulk Wa lahul hamd La ilaha illallah Wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Você recorda e enaltece a Deus, engrandece e unifica a Deus, dando toda a grandeza e o louvor para Ele. O profeta falava isso. É lógico, tem pessoas que não vão falar, pois é recomendado você visitar o muçulmano e falar para ele com suavidade, não com desespero. Fala para ele lembrar dessas palavras. Por quê? Porque o profeta falou assim, sallam, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Aquela pessoa que falar as últimas palavras antes de morrer, la ilaha illallah, ele entrará no paraíso. Então você vai levar isso como um prêmio para ele, para lembrar ele de ele falar isso. Não que se você vai morrer, fala isso. Não, você fala isso com a intenção de ele lembrar disso. Agora, se ele morrer, se Deus quiser, terá o perdão e o paraíso. Que Deus aceite de nós. Porque o profeta falou assim, Du'a man usiba bimusiba. A súplica para quem ter afligimentos. E maior afligimento é a morte. Se acontecer isso com alguém próximo de você, você não pode entrar em calamidade ou se desesperar. E se você vê uma pessoa à beira da morte, você não vai ficar desesperado porque ela vai se desesperar. Mas você fala para dentro de você isso. O que? Você fala assim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Não chega na frente da pessoa e fala Inna lillahi, a pessoa vai se assustar. Fala para você isso e lembra aquela pessoa de Deus. Certamente nós somos de Allah e para Ele todos nós iremos retornar. Então você lembra com prudência e com suavidade, para aquela pessoa ter suavidade na hora de morrer e a sua alma ir ao paraíso e o seu perdão for perdoado e apagado por Deus único, o Todo-Poderoso. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum.